O tempo de Natal é rico em símbolos que conectam nossas emoções humanas com a esperança de salvação divina. Deus escolheu salvar o seu povo. Deus escolheu salvar você. Por você, Ele derramou sua última gota de sangue, derramou suas profundas lágrimas, sorriu, abraçou, foi derrubado, açoitado, alimentado. Andou quilômetros e quilômetros. Antes de morrer por nós e também por nós ressuscitar, Jesus Cristo nasceu. No mundo de trevas, a luz resplandeceu. O céu canta com seu coro de anjos e, aqui na terra, nós também erguemos as vozes esperançosas. Nasceu para nós o Salvador. Inúmeros refrões de esperança ecoam por dentro de todas as paróquias do mundo inteiro. Nossa alma se alegra em Deus, nosso Salvador. Por isso toda a Igreja Católica se une com os anjos, com os santos em Teresina, no Brasil, no mundo, cantando a uma só voz. Muito bem, com o coração agradecido, a nossa salva de palmas para o Ministério de Música. Eles que nos brindaram com seu talento, nos ajudam certamente a estar mais próximos de Jesus. Francisco Nascimento no violino, João Carlos no piano e Rafael Silva no violão. A nossa gratidão a vocês. Muito boa noite, eu sou Tarcísio Oliveira, jornalista, faço parte da PASCOM da Arquidiocese de Teresina, da Coordenação Arquidiocesana da PASCOM, e vocês devem me conhecer do episódio 52 do nosso Dom Podcast. Hoje nós teremos um episódio ainda mais especial, um episódio que conta com plateia presencial, acompanhando essa noite tão especial em que viveremos juntos, faremos juntos a experiência do Natal do Senhor, no Dom Podcast especial de Natal. É com grande alegria que estamos aqui no auditório Paulo VI, auditório da Ação Social Arquidiocesana, da nossa Arquidiocese de Teresina, e nós queremos agradecer inicialmente ao Padre Tony Batista,
que do seu amor, da sua generosidade, nos permitiu usar esse espaço para este especial de Natal. Ao Padre Tony e toda a Arquidiocese de Teresina, a nossa gratidão pelo apoio. Nosso especial de Natal será dividido em 2 atos. No primeiro, conversaremos sobre nossas primeiras memórias de Natal. Quais os sentimentos? O que marcou? E onde Deus estava nestas lembranças que trazemos no coração? Já no segundo ato, meditamos sobre como percebemos a essência do Natal do Senhor hoje e quais as importâncias que nós deveríamos dar à encarnação do Verbo de Deus no meio de nós. E para começar nossa conversa, recebam com grande alegria e com aplausos os nossos hosts, Matheus Fernandes e Jovesi Júnior. Boa tarde, pessoal. Música bonita, cara. Tudo bem com vocês? Cara, que alegria. Que é isso, hein? Eu pensei que era gente bonita que vinha, mas não imaginava o quanto. Nossa! Consciência. Primeira linha, irmão. Eu me chamo Matheus Fernandes. Hoje estou muito bem trajado de terno. Que é isso? Aqui ao meu lado também de terno. Jovesi Júnior. Estou aqui, o meu amigo Matheus. Hoje para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. Hoje, diferente, como vocês podem ver, né? Só estar aqui, vocês estão vendo. Já é diferente. Hoje, o nosso especial de Natal. Nosso primeiro especial, pode-se dizer o primeiro, porque o primeiro Com certeza. ano não tinha vocês, então com vocês Não é o teve nosso outro, primeiro esse é o especial. primeiro. É sobre isso. Mas quem vai estar com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco no nosso primeiro ato, recebam com muitas palmas Padre Rivaldo e o casal João e Erlana. Gente, Pode ficar à vontade. no nosso primeiro ato, a gente vai conversar sobre memórias. As memórias de Natal que a gente guarda da nossa família, de quando nós éramos pequenos, e como a gente pode conectar essas memórias com uma vivência litúrgica, uma vivência espiritual, né? O nosso primeiro ato, intitulado Recordações da Luz que Nunca se Apaga. No livro Confissões, Santo Agostinho diz: Por onde te busquei, Senhor? Eu ia e vinha por fora de mim e não te encontrava, pois não és coisa corporal, como aquelas que viam os olhos do meu corpo. E eis que estavas dentro de mim, mais íntimo do que o mais íntimo de mim mesmo, e superior ao que há de mais alto em mim. Tu eras luz e paz interior. Tu que és a fonte de todas as coisas, estava comigo, mas eu te buscava fora de mim. Então, gente, a gente vê que, padre, quando Santo Agostinho escreve, né, ele fala dessa busca de Deus dentro, né, de como ele conecta essa busca que ele buscava fora, mas que, na verdade, ele encontrou aí um sentido interior, né? Ele encontrou Deus ali revirando as suas memórias. E para a gente começar, o senhor tem alguma memória de Natal, assim, de quando o senhor era pequeno, que o senhor guarda com muito carinho? Então, primeiramente, agradecer por esse presente de Natal que vocês estão me dando, né? Esse convite de estar participando desse especial. Parabéns pela iniciativa, né, de procurarmos realmente viver o Natal, realmente como nós, cristãos católicos, devemos viver. Né? Então, ó, lembrança que eu tenho a melhor, que eu tenho do meu Natal, é eu com minha família participando da missa, né? Participando da Santa Missa. Eu sou de Amarante, e eu lembro quando criança, a gente participava da missa, e como criança, né? Criança sempre inventa alguma coisa para sair e a gente, embora a gente não participasse com toda aquela consciência, eu sempre tenho essa lembrança muito boa da participação do Natal e também
e outras festas também católicas que nós participávamos. Minha família, graças a Deus, uma família católica. Desde cedo nós fomos, minha mãe principalmente foi minha catequista, me ajudou desde cedo a amar realmente Jesus, ensinando a rezar. E com as conversas também, que às vezes eram passadas, para que a gente entendesse um pouco também da festa do Natal. Mas a lembrança que eu tenho é isso, essa participação na Santa Missa no dia do Natal. Que beleza, que beleza. E aqui o nosso casal tem um prazer de dizer que são meus compadres. Olha só que maravilha. João, a gente se conhece há, 15 anos, 18 anos, cara. Tu tem alguma memória de Natal ali, de infância, de quando tu era ali pequenininho, vivido em família? Como é que são tuas memórias de Natal? Para mim, assim, primeiramente, boa noite a todo mundo, e quero agradecer esse convite maravilhoso, assim, como é que a gente tem um respeito gigante e que, como o padre falava, na verdade é um presente para a gente poder fazer parte de um momento como esse. Então, primeiro deixar esse agradecimento. Mas, olhando do ponto de vista dessa memória afetiva, eu me lembro de muitas vezes a gente se reunir na casa da minha avó. Então, assim, o Natal para mim é muito especial. Ele vem na pessoa da minha avó, então a minha avó paterna. A gente sempre passava o Natal juntos, era uma festa muito linda, porque era quando a família, onde quer que estivesse, vinha todo mundo, era certeza. Era uma data em que nós poderíamos viver com os primos, com os tios, todos mais distantes. E naquele momento, por incrível que pareça, eu não me recordo de nenhuma desavença, pelo contrário. Era o momento da união, o amigo oculto. Eu me lembro de ser momentos muito especiais e muito bons, que eu guardo na minha memória e que hoje para mim já me deixa aquela centelha. Hoje sou eu que estou crescendo. Essa família um dia vai ser a partir de mim. Então, assim, eu sempre penso como que a gente pode deixar essa memória, porque eu olho para minha família com esse carinho. Sempre que, até ano passado, quando nos reunimos, me bateu uma memória quando eu vi a foto assim, de todo mundo. Como é importante esse momento em família e que Deus escolheu ter uma família. Então, assim, Ele também nos deu a nossa. Não importa como é a conjuntura da sua, mas Ele nos deu a nossa. Então, para mim, é muito importante e é uma emoção muito boa que você sentir. Muito boa. Minha comadre, você tem aí uma memória legal de Natal? Só agradecer, né? Também eles agradeceram. É uma honra para a gente estar aqui, né? Com a família Dom Pode. A gente tem muito respeito, muito carinho. Então, assim, especial de Natal, né? Já lembra a gente família, né? E além da família, a gente lembra também de esperança. Acho que é um momento que todos os corações ficam mais, assim, moles, né? A gente fica mais, assim, carinhoso, mais amoroso mesmo, começam as mensagens de Natal. Então, assim, nossa lembrança realmente é essa, de família junto, de primo, de avô, avó. Então, a minha lembrança é essa, de amanhecer o dia, do dia 24 para o dia 25 com a família, né? Com os primos brincando, os mais velhos lá na roda de conversa, né? E a gente brincando. E hoje, como o João Vitor falava, né? A gente reúne a nossa família, que hoje a gente está construindo, né? Nós já temos o nosso fruto ali para comemorar, né, o nascimento de Jesus. Um fato curioso, né, quando a gente lembra do Natal, olhando para minha família, né, e aí, especialmente depois que eu casei, o Natal eu vivo mais com a parte da família da minha esposa, e aí o Ano Novo ali, virada de ano, eu vivo com a minha família em casa. Mas aí fico aqui pensando, no Natal normalmente a gente vai ali, tem a missa do galo, a gente participa, e aí sempre procura viver ali o momento considerado nascimento ali de Jesus. Tem família, tem ali a ceia e tudo, um negócio bonito. Padre, a gente olha para a família aqui, imagina, entende, volta para casa. O padre celebrou a missa do galo, o padre vai para onde? Pelo amor de Deus. Quando termina ali a missa, onde é que o padre vai? Ele vai celebrar com quem? Vai viver ali o momento do Natal? Vai comer aonde, padre? Jesus disse que quem deixar pai e mãe vai ter, né, muitos pais, muitas mães. Depende do dia. Depende do dia, as famílias nos convidam. Às vezes a gente vai celebrar com a família se mora mais próximo. Então, quando eu morava no interior, ficava mais difícil para celebrar com a minha família. Mas sempre tem uma família que nos acolhe, nos convida a viver esse grande momento com eles, né?
Às vezes também não aparece, a gente tem que se virar mesmo, né? Se virar e passa esse dia realmente em casa, dependendo, né, da situação também. Mas é sempre com alguma família que tem aquela alegria, né, de nos acolher e abençoar aquela família, abençoar o alimento e principalmente comer, né? Principalmente comer, que é uma beleza no sentido de estar partilhando com aquela família, principalmente na nossa paróquia, onde a gente tem essa cultura muito forte da partilha. Eu costumo dizer que a nossa paróquia é a que mais reza e come no mundo, é a nossa paróquia, nesse sentido de estar realizando esse momento fraterno, seja no Natal, seja em outros momentos, também nos nossos festejos, também no Ano Novo, né, o pessoal sempre nos convida. Interessante. Então, a primeira reflexão que a gente pode tirar assim, dessa conversa nossa é: pelo amor de Deus, convidem o padre para ir para ceiar, né? Acho que é uma coisa interessante da gente, né, ter para onde levar o nosso sacerdote. Na verdade, a gente reuniu essas famílias hoje aqui, padre, inclusive a família do João, foi para a gente encontrar uma família para o senhor passar. Adoro seu padre. Vocês estão com quantos anos de casado, João? Hoje a gente tem 1 ano de matrimônio, juntos nós temos 10, mas 1 ano de casado. Caramba, cara, tem muita família que, tipo assim, herda a tradição, né? Puxa, a tradição de casa, né? De quando pequeno e tal, e tem famílias que começam tradições, né? Como é que, nesse 1 ano de casado, nesses 10 anos juntos, como é que vocês vivem o Natal de vocês? Como é que vocês escolhem passar essa data? Assim, a primeira coisa que a gente coloca como critério é qual das famílias a gente vai. Porque assim, tem a família da parte da minha esposa e tem a minha família. Às vezes, a gente fica pensando, não, esse ano o Álvaro ainda está muito pequeno, quando ele tinha, sei lá, 2 anos. Esse ano a gente pode passar mais com a família da minha esposa. Porque são todos adultos, não tem outra criança. Mas ano passado, ele já correndo, brincando, interagindo, a gente sentiu a necessidade de passar com mais crianças. Aí a gente passou com a minha família. Mas a gente sempre pensa assim, qual o momento, qual dessas famílias a gente vai se dividir naquele momento. Porque pra gente é muito especial. A gente tenta até muitas vezes, assim, a gente já fez, eu acredito que várias pessoas fazem. Você começa a ceia no lugar, faz a ceia, não, mas deixa uma das interações que vai ter, alguma dinâmica para outra família. A gente faz o amigo oculto aqui e deixa para fazer uma outra dinâmica lá na outra família. Mas assim, a gente sempre se divide, assim, o básico que a gente sempre teve era de ficarmos juntos. Mas depois que a gente, de fato, tocou de uma maneira muito especial, assim, Cristo nos tocou de uma maneira muito especial, assim, como você falava, né, de Santo Agostinho, é tarde te amei, mas te encontrei. Então é o nosso momento, assim, que nós hoje colocamos de diferente a espiritualidade dentro do nosso Natal. Então não nos falta uma missa bem rezada que nós possamos ir de uma maneira devota e com o coração entregue, de fato, assim, que nós vivamos uma boa reflexão. Agora o período do Advento vai chegar. Então, assim, o que nós estamos fazendo, como tem sido a nossa preparação. Então, acho que hoje a gente primeiro tenta arrumar o que a Erlana falava, o nosso coração. Porque não adianta a ceia, tá linda, todo mundo muito bem, bonito, e os corações não chegaram àquele detalhe. Eu não cheguei a cuidar de mim ou da minha família daquela forma, por mais que seja difícil, né? A gente sabe que não é fácil, mas hoje a gente segue mais dessa forma. Erlana, uma dúvida agora aqui. Tem o Álvaro, né, nessa família, o Álvaro que é amiguíssimo do meu Davi, Não, né, o Álvido, como diz o Davi. Para ele, como que vocês passam, né, essa experiência, essa certeza e essa vivência, né, a espiritualidade, como o próprio João falava, do Natal, como vocês buscam passar isso para ele? Eu acho que desde novembro, né, a gente já vem mostrando para ele tudo que vem aparecendo de Natal. As cores, as luzes, o que o padre vem falando, né, ligar as velas do Advento lá na missa. Então tudo a gente vem o tempo todo e tentando explicar para ele, para que ele se intere também desse tempo. E aí a gente sempre explica para ele que é um tempo que todo mundo vai se reunir, né? Então acho que na cabeça dele já tem assim, poxa, tá chegando aquela noite que vai ficar todo mundo junto, que vai todo mundo para missa, mas depois
vamos para a ceia, e aí tem a espera da meia-noite, tem a abertura de presentes. Então, assim, eu acredito que a memória dele já esteja sendo criada, né, ao redor do verdadeiro Natal. Então, a gente sempre tenta explicar para ele tudo. E também essa preparação, né, que o João Vitor falou, dessa questão do nosso coração estar pronto também para receber o menino Jesus, né, que não é só a casa, não é só a comida gostosa, né, não é só a roupa bonita, a gente também tem que estar pronto internamente, principalmente para recebê-lo. Então, a gente tenta sempre passar também esse ensinamento para ele. Eu lembro uma das minhas memórias de Natal mais vivas, que é assim, eu vou me expor agora. Vou me expor. Quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, eu não me lembro exatamente, a gente se reunia na casa da minha avó, né? E ali na casa da minha avó, todos os primos brincavam, tal. E a gente foi ganhando essa autenticidade, né? À medida que os natais iam passando, e a gente marcava o ano quase que pelo Natal, né? E num desses anos, a gente resolveu fazer a nossa própria ceia. Então, as crianças iam fazer a sua própria ceia. E qual foi a ideia que a gente teve? A gente pegou uma lata de Nescau, a gente fez um fogão de vela e tijolo. Eu tinha uma casa, só para vocês saberem, eu não morava na rua, não, era só pra... Então, vela e tijolo, aí a gente botou a garrafa de Nescau na lata e fez um ovo. E, cara, foi um dos ovos mais legais que, tipo assim, mais gosto que eu já comi, assim, e é uma memória muito viva. Padre, tem essa mescla de entendimento que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? O Natal, à medida que a gente é criança, ele é uma festa, e à medida que a gente vai amadurecendo na fé, ele vai ganhando importância, ele vai ganhando corpo, né? Robustez interior mesmo, né? Agora a gente está vivendo o Advento, a gente está gravando esse episódio, tem a graça de gravar esse episódio no dia da Imaculada Conceição, né? Também o segundo domingo do Advento, e é um tempo onde a igreja se prepara, né? O outro tempo que a igreja se prepara é lá na Quaresma. Qual que é a diferença dessas duas preparações, né? Como é que a gente pode enxergar espiritualmente esses dois preparos para o cristão católico? Nós vivemos tudo isso no ano litúrgico. O ano litúrgico, ele é esse espaço de tempo onde a gente vai atualizando todos os mistérios, né, de Jesus. O advento, de alguma forma, corresponde ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, onde havia as profecias, né, que o Messias viria. É um tempo de preparação, é um tempo também de penitência, dessa forma, para melhor acolher, né, o nosso Salvador. Por isso também no advento existem algumas personagens que se destacam, por exemplo, o profeta Isaías, onde mais se fala da vinda de Jesus. Tem a figura também de João Batista que faz essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, e Nossa Senhora, que já é, hoje mesmo, quando a gente celebra, né, a Imaculada Conceição, que vem realmente ser essa figura do Novo Testamento. Então é mais um espaço de espera, diferentemente, também de penitência, mas não uma penitência não é tão, vamos dizer, pesada, como a gente diz, como é já da Páscoa, né? São 40 dias que já vem ver como esses 40 dias que foram passados também por Jesus, lá no deserto, ele procurando se preparar também espiritualmente, mais ainda para a sua missão, fazendo jejum, lembrando também os 40 dias, aliás, 40 anos que o povo passou no deserto. A diferença é mais isso. No Natal, aliás, no Advento, há mais essa expectativa, né? Essa expectativa da vinda primeira de Jesus. Já na Páscoa, realmente, como a gente é o centro também da nossa fé, o mistério pascal de Jesus, exige de nós
uma preparação melhor, né? Para já assumir com Jesus também já as suas dores, morrer com Ele, também para com Ele ressuscitar. Tudo aquilo que Jesus viveu, nós vamos atualizando nas celebrações que nós fazemos ao longo do ano, né, litúrgico. Tem esse ciclo do Natal, que a gente se prepara com as 4 semanas do Advento, as 2 primeiras semanas, já lembrando que Jesus que veio a primeira vez, ele virá uma segunda vez, já as 2 outras semanas, já nos preparando um pouco mais para o Natal propriamente dito, né? Propriamente dito. E o ciclo mesmo principal, que é o Natal, né? Aliás, a Páscoa, que vem de alguma forma antecedida pela Quaresma, e depois se segue com o tempo pascal, que são 50 dias de festa, de lembrar todo esse eco da vitória de Jesus, né, sobre a morte. Muito bom. Padre, a gente até citou aqui no início sobre a missa do galo, né? Dali de ir na missa do galo. E muitas vezes, eu acredito que muitas famílias, e não me isento disso, né? A gente acaba colocando só como cronograma. Para o Natal, véspera do Natal, tem que ir para a missa do galo, beleza. Como que a gente pode entender, né? Na certeza de que a gente entende que toda missa é missa, né? Beleza. Mas a missa do galo, a princípio, o nome. Por que missa do galo? Né? Como que a gente pode entender? Vai ter galo para a gente comer na missa? Por que a missa do galo se é um peru que a gente come? Se é o peru que come, por que o galo, né? E outra, como que a gente pode meditar, né? Essa celebração para que a gente possa viver ela de uma melhor forma. Na verdade, a gente tem que entender, na liturgia existe aquilo que realmente é o essencial, que é a própria missa. E tem algumas coisas que a gente coloca, né? E não é o galo. Que é mais fruto também da cultura, né? Cultural, isso. Não faz parte de missa do galo, né? Porque toda missa, na verdade, não é do galo, no sentido, porque a missa, a Eucaristia, sempre é essa ação de Jesus ao Pai, na comunhão do Espírito Santo. A missa sempre é de Jesus, né? Conosco ali unido. Existem algumas lendas que se dizem, o motivo pelo qual se chama a missa do galo. Tem mais essa questão dizendo que lá pela meia-noite o galo cantou anunciando o nascimento de Jesus. Já alguns dizem lá pela, se eu não me engano, na Espanha, né, tinha também essa lenda de que era um senhor que fazia isso, matava os galos, né? Quer dizer que o galo, quando Pedro traiu Jesus, né? Traiu Jesus, o galo cantou. Então, o galo é que paga o pato nesse sentido, matando o galo nesse sentido. Alguns dizem também que era em Jerusalém, quando o pessoal ia participar da Santa Missa já à noite, né? Nesse momento, é o momento em que o galo cantava. Então, existem essas explicações para se chamar a missa, né, do galo. Muito bom. João, a gente estava falando aqui dessa migração da parte festiva para a parte espiritual a respeito do nosso entendimento do Natal, né? O teu processo de conversão, ele tem acontecido há alguns aninhos, né? Já vem acontecendo. Quando foi que para ti, assim, a missa ela ganhou uma conotação diferente? Como é que ela ganhou uma necessidade no teu processo de conversão? Tu tem essa memória viva de como foi que isso mudou em ti? Essa de exatamente o momento em que mudou a minha percepção sobre a missa, eu acho que isso foi até antes de eu me tocar numa conversão verdadeira, assim, numa vida mais reta com Deus. Mas eu tive a necessidade disso antes de ter essa vida mais reta, porque eu entendia assim, em algum momento eu vou ter que entrar aqui. E eu não entendia. Eu falei assim, então eu vou. Então eu passava aí nos domingos à Santa Missa e eu achava que era aquilo. Eu falei assim, poxa, e eu vi uma galera animada, às vezes gente feliz e muita gente, a mesma senhorinha de sempre. Aí o pessoal da apostolada da oração, eu ficava, não, bonito. E aí eu começava a admirar aquilo. E eu não conseguia ainda entender o sacrifício que era repetido ali. Eu não entendia a importância daquilo para minha alma específica.
E aí, com o tempo, assim, com o passar do tempo em que Deus foi me mostrando que não adianta você... O evangelho de hoje também vai nos falar, né, que a messe é grande e os operários são poucos, né? Então, assim, poxa, são poucos. O que eu estou fazendo dentre os poucos? Eu vou fazer pouco, menos ainda, na verdade. Então, eu acabava por me cobrar, mas que eu não sabia. Mas que um marco mesmo para a minha vida e para a minha conversão foi olhar no nascimento do meu filho. Quando meu filho nasceu, eu falei assim, bom, ele nasceu, agora ele tem que ser cristão. Mas eu não era um cristão decente, então eu não sabia ser católico. Eu falei, não, então, mas ele tem que saber, ele vai ter que saber. E aí eu buscava, de algum modo, dar uma catequese para ele, mas eu descobri nisso que eu fui catequizado. Então, assim, eu descobri o que eu não sabia, e aí eu me encantei. E aí, mais uma vez, Santo Agostinho que foi citado no início, né? Assim, tarde te amei, e é uma música linda, né? Que a gente canta, mas é isso. Quando você encontra Deus, a sua vida muda. E aí o propósito da missa, ele passa a ser um alimento da alma. E aí não adianta você comer uma vez da semana. Só uma não vai te sustentar. Se a gente é tão curvado ao pecado por mais tempo da nossa vida, então você tem que comer um pouquinho mais. 2, 3, e quem sabe você chegar na graça de todos os dias você comungar. Então, hoje até olho com muito amor pelo sacerdócio. Assim, a gente está na presença do padre aqui, eu posso dizer assim que hoje eu olho com amor, assim, vejo que o sacerdócio é uma vocação de amor. Assim, não é minimamente fácil, mas você vê que as missas sempre vão existir. Então, em todo lugar, todos os dias tem missa. Nós que não vamos, mas que bendito seja Deus pelos nossos sacerdotes, pelo sim deles, que faz com que, em algum momento, a gente vai conseguir olhar para a missa com a piedade que se precisa. Então, acho que é um pouco disso. Eu não conseguia olhar, mas que Deus foi, da sua pedagogia perfeita na minha vida, Ele conseguiu me mostrar que a missa é um alimento da minha alma e que não dá para eu comer só uma vez, eu preciso me alimentar mais vezes. E hoje eu consigo dizer que a missa para mim para mim é tudo. Assim, começa na missa, eu tenho que decidir alguma coisa, se der para a gente ir numa missa diária ali, 40 minutos, vamos. E é mais ou menos isso, assim, como que ela entrou na nossa vida. Muito bom. Minha comadre, o Álvaro, ele vira e mexe, brinca de padre. Né? Pega um biscoito ali, levanta, diz... Acho que todo café da manhã, né? Ele pega assim, quando é biscoito, ele faz isso. Se for biscoito, opa, corpo de Cristo. Pois é. O que passa pela sua cabeça quando você vê, assim... E fazendo uma comparação, né? De quando nós éramos crianças, que a gente brincava com qualquer coisa, menos pensar em coisas eclesiais para você brincar. E tu olha pro teu filho e ele tá imerso nesse contexto, né? Ele coloca isso no imaginário dele, ele coloca isso ali na brincadeira dele, na rotina dele, aquilo que é de mais importante para ele. Como é que fica a tua cabeça quando tu, poxa, lembra como é que foi a gestação, ali os primeiros dias de nascido, o teu próprio processo de conversão e ver ele crescendo nesse contexto? O que é que tu pensa? Quais são as orações que tu dirige para Deus quando vê uma cena como essa? Assim? Eu acho que assim, né, complementando o que o João Vitor começou, com relação à nossa virada de chave, né, com a missa. Na pandemia, a gente tinha, né, ele já tinha nascido, ele é de 2020, e foi justamente quando tudo fechou, quando a pandemia, né, quando a gente não podia nem ir à missa. E aí foi quando a gente começou a ver o vídeo do Frei Gil. Então, acho que todo mundo teve essa fase na pandemia, né, de começar a acompanhar o Frei. E aí, nesse acompanhamento do Frei, nós começamos a ver que a missa diária, a missa dominical, ela era o mínimo que um católico deveria fazer, né? E a gente não estava fazendo nem o mínimo. Então, ali foi a virada de chave com relação à importância da missa, né? E quando ele foi crescendo, que ele foi vendo, acompanhando, né? Começando a repetir esses atos, né? Que você citou, pra gente é uma honra, né? E às vezes ele fala coisas, às vezes ele expressa coisas, ele imita padre, imita um pregador, imita até o próprio fundador, né? E a gente fica, meu Deus, o Álvaro decorou isso e a gente não. Ele aprendeu isso e a gente não. Então, assim, pra gente é uma honra, né? Ele fazer isso, né? Ele repetir esses bons atos. E a gente tenta cada vez mais aprender e ser exemplo para ele. Porque não adianta ele saber os pais dele não serem exemplos, né? Então, nós somos espelho para ele.
O que ele faz é porque a gente está levando ele para lá, é porque a gente está mostrando para ele. Então a gente se sente sempre nessa obrigação, né, de melhorar, de aprender. Às vezes ele me faz uma pergunta: mamãe, por que que Jesus morreu na cruz? Mamãe, por que que ele tem uma chaga na mão? E às vezes eu fico: meu Deus, eu tenho que estudar. Cadê minha catequese agora? Eu pergunto pro teu pai, ele sabe, certeza. Então, assim, a gente sempre tem que estar melhorando, tem que estar buscando e aprendendo, né, para que eu possa também dar essa resposta a ele. E olhando para nossa infância, né, principalmente para mim, eu não sabia a metade das coisas que o Álvaro já sabe. Então, assim, se a gente perguntar várias coisas para ele, né, várias tradições da igreja, ele já sabe melhor do que nós. Nós estamos aprendendo agora, ele está aprendendo com 4 anos. Então, assim, quando ele tiver a nossa idade, ele já vai ter uma catequese aí, né, vai ser um catequista. Então, é muito bom ver essa evolução dele, né, de acordo com a gente levando, né, de acordo com o nosso exemplo. É muito bom. E é curioso porque vocês falando aí, eu me identifico muito, né? Porque o Davizinho lá em casa, ele tem esse costume também de brincar de coisas O Padre que... Pio, né, Davi? Não é o Padre Padre Pio, Pio é o né? melhor amigo Não é dele. pouca coisa, não. Ele gosta de brincar ali, de celebrar a missa, assim como o Álvaro. A gente fica todo besta, a gente que é pai, pelo amor de Deus. A gente fica besta, né? E isso das coisas, das pequenas coisas, né? Pequenos gestos, pequenas coisas que eles falam, que tocam realmente a gente. O Davi agora o Natal está se aproximando e a gente em casa fala sobre o Natal, tenta inserir ali catequeticamente Catequizar, né, de um alguma pouco, forma. né? E a gente pergunta para ele, né, Davi, mas Jesus vai nascer aonde? Aí ele, no meu coração. Oh, meu Deus. Aí ele quebra o meu, falando isso, né? Naturalmente. Completamente. E aproveitando, falando sobre isso, do nascimento de Jesus, né? E o Natal ali. A gente entende que o Natal, ele não é exatamente o aniversário de Jesus, né? Mas o nascimento, toda a simplicidade, representa muito mais do que isso, né? Padre, como é que a gente pode entender, né? No contexto família, né? O que Deus quer que a gente reflita nesse período do Natal, viver mesmo o Natal em família, né? Qual a reflexão familiar do Natal ali, como é que a gente pode entender, né? O que Deus quer da gente nesse período, pelo Natal em família. Até porque Deus é família, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, criou o homem à sua imagem e semelhança, os fez homem e mulher. Quer ser criado à imagem e semelhança é ser Deus. Tudo aquilo que Deus ele é em essência, nós somos em qualidades, menos os seus atributos supremos, né? Absolutos. Nós não somos oniscientes, não somos onipotentes, não somos simples, não somos onipresentes. Eu costumo dizer que o ser humano é um Deus em miniatura. Tudo que Deus é infinito, nós somos um pouquinho aqui, né? Então, ser imagem e semelhança de Deus é isso, a família. Deus quis retratar o que Ele é na sua essência na família. Pai, Filho, né, e a mãe. Tem que ter a mãe primeiro, né? Pai, mãe e filho, né? Para que dentro, né, dessa comunhão se viva esse amor que existe entre o Pai. Por isso que também Deus escolheu Maria, escolheu José, colocou o seu filho, encarnou, ele mesmo se encarnou no próprio Filho Jesus, para dizer: é assim que eu quero que vocês sejam. Então vocês perderam a noção, quando o homem e a mulher faziam a vontade de Deus, estava tudo certinho, né? Estava no paraíso. Quando decidiram fazer a vontade própria do inimigo, deu o que deu. Então ainda nós estamos pagando pato, né? Jesus ele veio exatamente para fazer isso, para prestar atenção no primeiro milagre que Jesus fez foi na família, exatamente para resgatar aquilo que nós já tínhamos estragado, né? Não só pelo exemplo, mas também pela graça de Deus. A partir de agora, homem e mulher podem voltar a fazer a vontade de Deus e viver a união pela graça de Deus no sacramento, viver aquilo. Por isso que vocês casaram, vocês lembram quais foram as promessas que vocês fizeram diante de Deus, né? Eu vou até lembrar algumas vezes assim: é de livre e espontânea vontade que vocês querem casar? Sim.
Porque Jesus, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Os dois se unem exatamente para dar a vida um ao outro, como Deus deu a vida. Depois ele disse, né, vocês, abraçando o matrimônio, vocês vão prometer amor e fidelidade. É por toda a vida que vocês prometem? Sim. Depois, estão dispostos a aceitar os filhos que Deus confia a vocês, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Está lá. Então é no sacramento onde Deus quer realmente resgatar a sua vontade, o seu plano para a família. Por isso Deus realmente viver o Natal em família é isso, é fazer a vontade de Deus, vivendo aquilo que Deus pede para cada um de vocês. E o casal realmente só vai ser realizado, vamos dizer assim, feliz, se fizer realmente viver essa realidade, né, que é o casamento, de acordo com a vontade de Deus, né? Por isso, o Natal bem vivido é o Natal vivido na Sagrada Família, né? Por isso, modelo para nós também. Jesus, Maria, José, minha família, vossa é o que a gente diz, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E a Sagrada Família, eu acho que é um dos principais pontos, né, que a gente precisa enxergar nesse período do Natal, quando se fala em família, de viver bem em família. Olhar para a Sagrada Família é o melhor caminho. Afinal, Jesus para nascer, talvez nem precisasse de São José, mas ele quis estar para a na gente família, ter essa referência de família, né? Ter essa referência para onde olhar e conduzir melhor. A família já é querida por ele desde o início, desde o começo, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, muitíssimo obrigado. Salva de palmas para os nossos convidados do primeiro ato. Nós temos mimos. Temos presentes para os nossos convidados. E quem foi que mandou deixar aqui para eles? Paulinas e Cheiro de Maria, nossos apoiadores, né? Voltamos. E que legal que vocês estão aqui ainda.
Então, voltamos para o nosso segundo momento, né, desse especial. E quem vai participar desse momento com a gente agora, Matheus? Hoje conosco, Diego Maia e Natasha e Adeilson Medeiros. Salva de palmas! Meu povo, que alegria ter vocês aqui. Que alegria, que é isso. Mas nesse nosso segundo ato, intitulado de Natal, o ponto de encontro entre céu e terra. Em Cidade de Deus, Santo Agostinho diz: quanto mais fundo o amor de Deus está em nossos corações, mais ele nos atrai para si e nos une aos outros. Pois o amor verdadeiro não é egoísta. Ele deseja o bem e a paz do próximo. Busca o que é eterno e em Deus encontra sua fonte e seu repouso. Aqueles que amam a Deus amam uns aos outros com um amor que é mais do que humano, é divino, pois é na caridade que Deus é revelado e compartilhado. Aqui, ele reforça que o amor verdadeiro, inspirado pelo amor de Deus, é o que torna as relações humanas duradouras e espiritualmente enriquecedoras. Em outras palavras, ele nos diz que servir aos outros em Deus é amar de verdade. Real. No nosso primeiro momento, a gente perguntou para os nossos convidados aqui sobre as experiências, né, e as lembranças, recordações desse período do Natal em família. E aí eu pergunto, Diego e Natasha, tem alguma memória do Natal em família que marca, assim, que marcou no coração de vocês, que vocês guardam com muito carinho? Na verdade, são dois momentos muito importantes, né? O primeiro que a lembrança que vem muito forte, a minha família é do sertão do Ceará, né? Então, Mas teu pai não é o Lampião, tá? Não. Então, todos os natais, desde que eu me lembro, né, da minha infância, sempre foi com muita simplicidade, né? Até hoje, né, no interior, que a vovó morou a vida toda, que a minha mãe nasceu, não tem energia na rua. Uau! Só nas casinhas, só os pontinhos de luz. Então, os natais, né, da minha infância sempre foi com muita simplicidade, mas sempre não com muita gente, né, eram poucas pessoas, mas muito simples e tranquilo, com muito amor, né, todo mundo junto, eram poucos, mas bem agradáveis. Acho que a segunda, né, que é mais recente, são as lembranças mais recentes, foi 2022, que foi o nosso primeiro Natal como pais, né, do Dário, da Vitória e do Ezequiel. Né, para quem não assistiu, assistam o episódio do podcast do Não Pode. Episódio número 35. Pronto, eu já ia te perguntar, que foi o nosso primeiro Natal como pais deles, né? Para quem não sabe, no episódio a gente fala sobre a adoção dos nossos filhos. Então, foi muito, muito especial, porque foi o primeiro Natal com a nossa família completa, onde estava a presença da minha mãe, da minha sogra, que hoje é falecida. Então, é muito forte a lembrança deles estarem com a gente e também da gente ter realizado esse sonho da minha sogra também, de ser avó, né, através da gente. Esse momento aí não tem, né, que falar. Primeiro Natal como pai, primeiro Natal da minha mãe como a avó dos meninos, né? Então foi extremamente especial. Agora eu tenho uma lembrança muito grande da minha infância, do Natal. O único momento do ano que a minha família, que eu digo, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, nós jantávamos juntos, sentados à mesa. Era o único do ano inteiro. Em nenhum outro momento nós sentávamos à mesa. Era o único momento em que a gente vivia um momento de família, sentado, conversando. É um momento muito forte para mim. E eu lembro que a minha mãe fazia questão desse almoço mesmo, desse jantar, perdão, antes mesmo da gente sair para reunir com o restante da família. Porque tinha ceia de Natal com o restante da família. Mas a minha mãe fazia questão de ter a janta lá em casa, nós quatro. Então é um momento que sempre me marcou. E isso, mesmo sem a gente ter aquela vivência espiritual na época,
é uma coisa que fundamentou muito essa ideia de Natal, né? Tanto que é obrigação de todos os membros da minha família estar se fazer presente na ceia de Natal. Então é o momento que se junta gente do Brasil todinho e vai para Fortaleza, né? Porque é obrigado, todo mundo tem que ir. Mas ser deserdado se não for. Então, é uma coisa muito importante para a gente. A gente está aqui já em Teresina há uns 3, vai fazer 4 anos, fazer 5 anos já. Mas todo ano nós temos que estar em Fortaleza, porque precisamos passar o Natal com a nossa família. É uma coisa que não, é inegociável. Né? No podcast a gente até falou que a gente viajava muito, eu e Natasha antes dos meninos. E a gente sempre viaja no final do ano. E uma coisa interessante, que eu vim lembrando disso, a gente sempre marcava as datas para depois da ceia do Natal. A gente geralmente viajava na madrugada do dia 25, mas não perdia a ceia do Natal. A gente pagava um pouco mais caro às vezes. Não, vamos antes, não, mas antes tem a ceia de Natal. Então é uma coisa que realmente ficou muito para mim. Isso vale, é muito importante, é muito caro para mim. Isso. Muito bom. E, para quem não sabe, o Adeilson, além de psicólogo, logoterapeuta, ele é missionário de aliança na comunidade Shalom, né? Inclusive uma comunidade que a gente tem um carinho muito especial. Quase não dá para saber que a gente gosta. Não dá para saber, não. Né? Eu não gosto muito do Adeilson, não, mas brincadeira, eu amo esse cara. Eu fiquei curioso quando a gente teve a oportunidade, né? O Adeilson vai estar com a gente, porque isso a gente quer desde o início, né? E aí, falando aqui do Natal, dessa vivência, do espírito natalino, em comunidade, Adeilson, tem alguma lembrança, assim, de um Natal em comunidade? Porque a gente sabe que comunidade é algo muito ativo e a gente ganha uma família comunidade, né? O Geração Aleluia está caminhando para ser uma comunidade. Então, a gente sabe que existe esse carinho família-comunidade. Tem alguma lembrança na comunidade que te marcou em missão, algo do tipo? Uma grande alegria estar aqui com vocês. Essa pergunta ela motiva muito o meu coração, porque a vida comunitária é algo que sempre me chamou muito a atenção. Desde do chamado que Deus fez para mim, para ingressar na vocação Shalom, um dos pontos que mais me encantou foi a vivência profunda e constante da vida comunitária, né? A fraternidade, a unidade entre a vida missionária. E com o Natal não é diferente, né? Assim como existe na igreja esses 2 grandes retiros, podemos dizer assim, a Quaresma e o Advento, nesse tempo do Advento, que eu posso dizer que é o tempo mais lindo que eu acho na igreja, como comunidade Shalom, nós somos muito inseridos nesse mistério. E por que não dizer, dentro de um mistério do Maranata, né, do Vem Senhor Jesus, que a parousia, a teologia vai dizer que é o retorno glorioso do Senhor, mas também um coração que se prepara para o nascimento do menino Jesus. E o que é que mais me encantou nisso? Primeiro, as celebrações litúrgicas, né? Nós rezamos muito com os salmos, tanto nas laudes, como também nos ambientes de oração comunitária. E rezando nesse tempo com as canções próprias do Advento, como é belo de se ver essa comunidade carismática de louvor, que é a comunidade Shalom, erguer a Deus esse preparo do coração para que o Emanuel nasça, sabe? Esse tempo é uma convocação, um lugar para o menino nascer. E eu lembro de uma vez, de uma celebração litúrgica do Advento, em que foi feito, onde nós rezamos uma oração antiga da igreja bizantina, né? E da igreja ortodoxa. E é o canto do Acatistos, conhecido assim. E quando nós rezávamos juntos, eu tive uma profunda experiência com Nossa Senhora, porque ali nós rezávamos muito próximos de um ícone chamado ícone da ternura, onde o menino Jesus está ali abraçado junto à sua mãe, mas o detalhe que mais me chamou a atenção foi a mãozinha do menino Jesus, que chega do outro lado do pescoço da Virgem Maria, bem abraçado e o rosto bem colado ao dela. E aquela experiência que eu tive foi
de sentir o meu coração muito grudado ao da Virgem Maria. Era assim que eu queria ser. Foi assim, essa é a experiência que eu tive. Muito bom. Esse tempo de Natal, de uma maneira geral, ele leva a gente a uma atmosfera mais contemplativa, né? O Diego falava agora sobre quase uma obrigação, uma lei familiar estar presente ali na ceia de Natal e tal. E é mais comum do que se imagina, né? Tipo assim, muitas famílias, muitas pessoas, muitas comunidades, elas se veem como atraídas mesmo para viver esse tempo junto, para viver esse tempo em unidade, para comungar mesmo desse tempo do Natal, né? Do dia do Natal em si, mas também do tempo como um todo. E não é difícil a gente ver as experiências de caridade, as experiências de serviço, né? de ações sociais e tal. De alguma maneira, o Natal motiva esse tipo de coisa. Por alguma razão, muitas dessas coisas elas não perduram, né? Não é difícil a gente ver na gente uma raiz egoísta de, enfim, tratar as nossas próprias mazelas e tal. Como é que a gente pode, Adeilson, à luz tanto do viés da psicologia, né, o que leva as pessoas a esse movimento coletivo de se juntar para fazer algo bom, mas isso ser de alguma forma passageiro? E como que a gente pode também, aos olhos da fé, trabalhar esse preparo, trabalhar esse servir, né? Esse senso comunitário, de uma maneira geral, esse senso coletivo, assim, para que a gente motive essa experiência de ser o amor, como Santo Agostinho falava nesse texto que a gente viu. Eu gosto, Mateus, da experiência do calendário comum de se ter o Dia das Mães, o Dia dos Pais, agora a igreja celebra o Dia do Pobre, né? E existem muitos dias que é dedicada a uma figura aí na sociedade, na humanidade. O Natal também é esse tempo, muito mais do que uma data a ser vivida, a ser recordada, muito mais do que ser uma festa, é algo que deve nascer no nosso coração. E eu costumo dizer que essas iniciativas são importantes, porém, todo dia deve ser o dia do pobre, todo dia deve ser o dia das mães, todo dia deve ser o dia dos pais, e todos os dias o Natal deve acontecer nos nossos corações. Todos os dias, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, precisa nascer em nós, sabe? À luz da psicologia, eu trabalho com a psicologia do sentido da vida, a logoterapia de Viktor Frankl. E o Frankl, ele diz que a pessoa humana, ela é para fora, ela é para o mundo. E até de uma maneira muito simplista, eu poderia dizer que as grandes enfermidades, as psicopatologias da atualidade, da sociedade moderna, como a depressão e a ansiedade, são como que aquele fechamento da pessoa em si, o ensimesmamento, podemos dizer assim. E o que é que nós convocamos dentro da psicoterapia? Essa saída da pessoa de si em vista de algo, de alguém, de um projeto, do amor, da educação dos filhos, sabe? De estar junto da secretária doméstica, de olhar nos olhos do vizinho, de conversar com as pessoas, enfim. Isso a gente chama de movimento de autotranscendência. Essa saída de si, da pessoa que às vezes esquece dela para ir ao encontro do outro. Isso também é Natal. Isso também é um movimento a ser celebrado e que deve acontecer todos os dias. E como isso também, podemos dizer que é terapêutico, né? Alguém que traz um diagnóstico de ansiedade, sair de si, não tem muita energia, mas tenta. Eu costumo dizer para os meus pacientes uma coisa muito interessante, que o paciente chega sem energia, né? Tem um diagnóstico de depressão com ansiedade e diz, eu não consigo viver esse pilar da atividade física que você está me pedindo que eu viva todos os dias. E aí eu digo para eles, você mesmo sem energia, você precisa ir. E olha só, essa ação de
ir para atividade física, mesmo sem querer, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, isso vai virar um hábito. Se tornando um hábito, pela repetição, vai virar virtude. E sendo virtude, vai fazer parte da vida da pessoa. Então, como é interessante esse movimento de saída. Frankl falava com muita clareza. A pessoa humana não é para si, ela é para fora. E eu vejo transformação de vidas todos os dias, dentro do setting terapêutico, de pessoas que, quando saem de si, conseguem viver uma vida com qualidade de vida, uma vida existencial que faz sentido. Isso que o Adeilson falava, né, sobre não ser algo momentâneo, né, mas é algo que é constante. É importante a gente meditar sobre isso, porque muitas vezes a gente olha para esse período do Natal e, para a grande maioria, é o período em que a gente exercita mais a caridade, isso mesmo de buscar se limpar interiormente dos pesos que a gente carrega na vida, no dia a dia, né? E a gente utiliza-se do Natal para exercitar esses pontos, né? Mas a gente precisa olhar que é um ápice, né? A gente vai exercitando para algo, para aquele momento, para aquela experiência de viver e permanecer aquilo, né? O Diego recente entrou em contato com a gente, né? Falando sobre até uma ação que ele tá fazendo e tudo, arrecadando algumas coisas, não sei se era alimento, arrecadando valor, né? Alguma coisa para fazer com os meninos, né? Como é isso lá? Como que vocês estão inserindo isso? Porque é um espírito natalino, né? É o espírito que a gente busca viver nesse período do Natal. Como que vocês estão passando para os meninos? Até porque é uma graça muito grande, né? 3, né? Meu Deus. Peraí, eu vou chegar. Eu vou ter 3 também, né? Mas como é, né? Esse desafio para vocês? Tá difícil de acompanhar, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vai dar certo. A Tamiris... É muito interessante quando a gente fala de Natal, a gente não vê apenas como um feriado, né? Porque o Natal ele requer um nascimento, né? E para muita gente, quando passa o Natal, há uma morte de um feriado e não o nascimento de uma nova criatura, né? E a gente tenta trabalhar essa ideia com os meninos, né? A Natasha faz uma catequese espetacular com eles. A gente pega até, às vezes, eles fazendo altos debates filosóficos, cara, é incrível. Né? O último debate que eles fizeram, a gente foi pegar eles na escola, e eles vinham do banco de trás, debatendo de quando tinham aparecido os anjos. E aquele debate filosófico, eu e a Natasha escutando, aí um dizia, não, os anjos foi não sei quando, o outro foi não sei quando. Aí um disse, não, o anjo foi um dia desse. Aí um cruzou o braço e disse, quem foi que anunciou para Maria? Tá afiado isso aí, tá afiado. Então, assim, a gente tenta trazer essa vivência que nós temos hoje para eles, né? Que eles vêm de uma realidade diferente, mas eles já estão totalmente inseridos nisso. Eles entendem o que é que eles vivem, os momentos que eles vivem. Ele entende que, para a gente, o Natal não é um mero feriado. Ele requer uma preparação, né? Ele requer um momento de vivência, de fato, no Natal. E esse momento de sair de si é muito importante. E é o que a gente quer deles, né? A gente comentando em fazer um Natal, um abrigo, onde eles se encontravam, eles ficaram encantados. Então, eles estão 100% nesse projeto. Entendeu? Então, a gente quer fazer isso porque isso irá ajudar eles a saírem de si, a viverem de fato, né, o espírito do Natal. E eu sei que após isso não vai morrer um feriado, vai nascer uma nova criança. Né? Então a gente tenta trabalhar sempre isso com eles. Muito bom. Natasha, a gente falava aqui a respeito do sair de si e assim... Não é difícil a gente confundir a caridade com aquela coisa social, né? O mero assistencialismo e tal. E de não ser algo, de fato, uma doação genuína e, por que não, encarnada mesmo, né? Vocês lá atrás tomaram uma decisão definitiva, né? De servir aos filhos ali naquele processo que vocês viveram. Como é que foi? E aí, pode até dar uma pincelada de como foi lá o testemunho que vocês deram no podcast, né?
Mas como é que foi esse movimento interior de, caramba, só nós dois agora não é o suficiente, né? A gente precisa doar a nossa vida a alguém, né? Como é que vocês chegaram nesse movimento aí até chegar nos meninos? Nessa doação definitiva de vida, por assim dizer. Esse vazio já nos perseguia há algum tempo, né? A nossa conversão foi em 2017 e Nosso Senhor sempre nos mimou de todas as formas, né? No podcast a gente falou que a gente viajava muito, mas a gente pôde vivenciar, né, a conversão dentro das nossas viagens. A gente falou, né, que já foi até para Medjugorje, Nosso Senhor já nos deu esse presente, né? A gente teve a condição de ir. Mas acho que a virada de chave foi que a pedagogia de Deus, a gente nunca vai entender, né? Nunca. Com certeza. Talvez um dia, na eternidade. A minha virada de chave foi quando eu perdi meu emprego, né? Começou aí primeiro molde, né? Na humilhação. Que eu nunca tinha sido demitida de lugar nenhum e eu me vi, né, desempregada. Aí então eu vou servir para quê nessa vida? Eu não tenho filho, né? Não estou trabalhando, e aí? Essa coisa da adoção sempre existiu no coração da gente, mas não era nada muito trabalhado. Até por falta de informação também, que existe essa falta de informação gigantesca, né, no Brasil. Muito se fala que é difícil, é demorado, mas é difícil quanto? É demorado por quê? O que é realmente que acontece, né? Mas, após esse start, tudo aconteceu também depois da pandemia. E quando a gente veio para cá, eu acho que eu sempre falo que quando é de Deus, quando é assim do Espírito Santo, as coisas só fluem e a gente nem percebe, né? A gente nem pensou muito. A gente chegou num mês, numa semana, 3 semanas depois, uma grande amiga indicou um assistente social. Naquele encontro, ela tirou todas as nossas dúvidas burocráticas. E aí eu comecei a perceber que não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala que é a adoção. É bem relativo e tudo depende de muitos fatores. Por isso que pode ser demorado ou não. E aí a gente nem pensou muito, porque como era algo que a gente já vinha falando há algum tempo, não, a gente vai adotar um dia, mas só falava, mas não agia. A gente vai se falando. A gente marca, né? A gente combina. Quando a gente chegou em Teresina, foi mesmo assim esse divisor de águas, né, na nossa vida. Quando a gente chegou aqui para trabalhar, mesmo sendo só nós dois, a gente já conheceu essa assistente social. Como estava tudo online por causa da pandemia, foi tudo... Em 2 dias a gente conseguiu pegar toda a documentação. Então, assim, quando a gente quer, a gente vai atrás e resolve. E eu volto a falar, quando é de Deus, tudo flui, né? Então, em 2 dias a gente já deu entrada em tudo. Nosso Senhor nos deu a graça de conhecer também pessoas influentes para que isso acontecesse. E, de fato, né, todo esse movimento foi tudo muito rápido, mas muito leve. De verdade. Até o dia de conhecer as crianças, esse movimento foi tudo muito rápido. Todo mundo comprou a ideia muito rápida de adoção, inclusive eles, né? Eles sabem que são adotados, a gente conversa horas sobre isso, né? Porque é a história deles. E não foi nada com peso, né? Aquele peso que, nossa, que difícil. Difícil sempre vai ser. A maternidade, ela é algo, né, muito diferente na vida da mulher, do homem, enfim. Mas eu torno a dizer, quando vem de Deus, é leve. E só flui, e só acontece. E da noite pro dia, né? Incrível. É real. Eu lembro a virada, quando eu vi que isso não é mesmo. Foi na última viagem que a gente fez, a nossa preocupação era se tinha voo pra gente voltar, caso ligassem pra gente. Caramba! A gente estava na viagem, disse, Natasha, se ligar, a gente volta. Aí comecei a pesquisar passagem para voltar. Se ligar, isso não é porque é mesmo. É curioso como vocês falando isso fica muito claro, né? Lá no início a gente falava sobre, e aí Santo Agostinho fala, e a gente reforça aqui, né? De servir ao outro em Deus é amar de verdade. E é impressionante como o serviço
quando a gente olha para o trabalho, aquilo que a gente tem que fazer às vezes na rotina e tudo, às vezes é cansativo, é doloroso, a gente nem quer. Mas quando a gente fala do servir, no real sentido do servir, tem gosto, tem desejo, né? Sim, cara. E vocês decidiram servir a 3, com muito amor. Quando eu lembro do meu primeiro sinal de serviço que eu recebi e que me enche todos os dias de alegria e desejo por continuar, foi o sim que eu dei no meu casamento. Eu decidi servir a minha esposa, né? Fazê-la feliz. E isso me alegra. Aí chegam os filhos e a gente vai aceitando, né, esses serviços que vão aparecendo. Aí o Adeilson está aqui, ele é leigo celibatário. Então a vida dele, de certa forma, é o serviço ao outro, né? Como que funciona, Deus? Como que é para ti e o que te motivou a ser celibatário, né? Isso. Como que Deus alimentou isso no teu coração, cara? A briga foi grande. Porque naturalmente todos nós nascemos com o coração de pai, né? Mas havia uma inquietação desde o colégio jesuíta, onde eu estudei, e fui acompanhado por padres jesuítas, ainda na juventude, por essa inquietação que eu trazia no coração. Mas aí ficava naquela coisa, né? Não me sinto chamado ao matrimônio, mas o meu coração também não é sacerdotal. Como é isso? Confusão tá feita. Pois é. E aí é quando eu encontro a comunidade Shalom, que, por inspiração de Deus, traz os 3 estados de vida num só carisma. O matrimônio, o celibato consagrado e o sacerdote, né? É ali que eu vou me identificando, tive algumas experiências de namoro, e isso foi testificando ainda mais o desejo de Deus para a minha vida, e o celibato ele não existe se não for para servir. O celibato ele não é uma exclusividade, eu não posso ter exclusividades nas amizades, entre os irmãos. Ao mesmo tempo também que o celibato me convoca a uma solidão com o Senhor, ele também me convoca a uma vida fraterna com todos e não com alguns. Então, o meu sim, ele não é para ele não é para uma estrutura, ele é para o céu, mas ele também é para os irmãos. Quando vocês iam falando dessa coisa da doação de si, do sair de si, eu fui recordando aqui de 2 coisas. Primeiro, isso me recorda muito o imperativo de Santo Tomás de Aquino, quando ele diz que Deus é amor em atos, né? Então, a palavra de Deus diz que Deus é amor, aí Santo Tomás de Aquino vai lá e parece que acrescenta, né? Deus é amor, ok, mas Deus é amor em atos, em ações concretas, né? E quando a gente vê isso também dentro do ambiente terapêutico, com os pacientes, ou mesmo no dia a dia da vida comunitária, na evangelização, nós encontramos muitas pessoas que, por conta de uma sociedade tão fechada, também trazem seus corações muito fechados. E aí eu recordei de uma supervisão que nós estávamos fazendo, e uma grande amiga de São Paulo, também psicóloga, cristã católica, e ela falou de uma experiência que ela teve com um paciente, onde foi feito grandes motivações, e a paciente foi compreendendo a necessidade de sair de si em vista de uma melhora, né? E ela chegou na outra sessão e ela disse, olha, eu peguei meu celular e coloquei no lugar da palavra alarme, eu editei e coloquei a vida chama. Então toda vez que o alarme tocava de manhã, ela compreendia que a vida chamava ela para realizar alguma coisa. E isso é saída de si, consequentemente, essa também é a vida do celibatário, do sacerdote e das famílias. Essa é a vida do batizado, né? Que por uma vocação a ser cristão, também traz a vocação à vida de santidade. E eu recordei disso por quê? Porque essa saída de si é sempre muito saudável. Nós encontramos a felicidade quando nós saímos de nós mesmos. E recordo também de uma outra coisa, né?
Recordo da minha infância, a gente no interior, a gente botava assim um saquinho de supermercado na ponta de uma varinha e saía correndo atrás das borboletas para ver se a gente conseguia pegar a borboleta. Só que normalmente o movimento da borboleta é se afastar da gente quando a gente corre atrás dela para pegá-la. O homem de hoje ele tem uma sede muito grande de felicidade. Só que a forma como o homem de hoje busca a felicidade é uma forma como a criança faz de correr atrás da borboleta. Quanto mais ele quer a felicidade, mais a felicidade se afasta dele. E a gente diz em logoterapia que a busca ansiosa pela felicidade faz a pessoa perder a felicidade. E quando é que a felicidade acontece? Quando eu me dedico. Quando eu me dedico a um projeto, a uma pessoa, a uma situação, aos filhos que a vida me colocou. E aí eu abro um parênteses. É muito bonito nas nossas vidas comunitárias, nas nossas expressões de igreja, nas pastorais, a gente dizer nos nossos aniversários que a vida é um dom. Mas a vida é muito mais do que um dom. Ela também traz em si uma incumbência. E incumbência quer dizer chamado. Eles, na existência deles, foram eleitos pela vida e por Deus a terem esses filhos. A vida concedeu esses filhos. Isso também acontece na minha vida de celibatário, acontece na vida de outras pessoas. E como é que acontece a felicidade? Quando a gente se dedica, quando a gente se debruça. A borboleta, como que a felicidade, senta nos nossos ombros quando a gente está dedicado a algo, a alguém, ao projeto, a um amor. Muito bom, muito bom. A gente está aqui com os nossos amigos, verdadeiros amigos que estão aqui, né? A grande maioria são missionários, a grande maioria tem uma vida de igreja, né? Tem uma rotina, um testemunho para dar e tal. E você falava sobre a busca, né? Eu acho que em algum momento da vida todos nós encontramos essa limitação quando a nossa busca ela é meramente nesse mundo, né? Pelas coisas desse mundo. Em algum dia da vida, assim, a gente constrói muitas coisas, a gente conquista muitas coisas, ou às vezes a gente até não conquista tantas coisas assim, mas a gente chega num limite interior onde de fato parece que Deus chama, né? Deus alerta e lembra a gente de que, caramba, ó, tu vai continuar e a vida vai acabar e tu não vai perceber que não é só isso, né? Em algum momento, né, Diego, no trabalho teve essa virada, né? Tipo, de dar aula, né? E a viagem e tal, até ir para o Ministério das Cadeiras lá que tu falava, né? Cara, qual a diferença interior, assim, para... Beleza, a gente tem ali a nossa experiência com Deus, onde no íntimo seja uma experiência mais extraordinária, seja uma experiência mais simples, mas de alguma maneira uma experiência limitada. Como foi que esse teu caminho se tornou que não era o suficiente viver só para ti, essa experiência com Deus, e se transformou num serviço, né, numa dedicação além do trabalho, né, que a gente já se dedica a outras pessoas, também, muitas vezes, no nosso tempo de descanso, a gente se dedica à missão. Como é que foi esse processo para ti? Eu preciso de uma coisa para me manter, espiritualmente falando, é servir. Eu costumo muito dizer que quando me chamarem para qualquer coisa que for para Deus, eu não posso dizer não, porque eu preciso disso. E no começo, né, como você tinha falado, era muito aquela ideia de servir. Eu até brincava, eu era coordenador do Ministério das Cadeiras, que eu carregava muita cadeira. E aquilo dali era servir para mim, né? Aquilo dali era servir. Porque antes eu tive as minhas experiências, mas eu ainda era muito aquela ideia egoísta, né? Eu e Natasha trabalhávamos, estávamos numa comunidade, aprendendo muito, vivenciando muito, mas tudo ainda era Diego e Natasha.
o nosso serviço, eu acho que ainda era muito, vamos dizer assim, superficial. A gente queria viajar, a gente queria curtir com Deus. Mas não era suficiente. Eu confesso para você que era muito mais gratificante um final de semana inteiro, sem dormir que preste, servindo num retiro, do que eu estar num, sei lá, Natasha, vamos pro shopping, vamos viajar. Não, é legal, não vou dizer que não é legal, mas não é completo, porque eu ainda estou fazendo aquilo para mim, exclusivamente. E servir era muito legal, cara. Era muito legal. Quando eu vi as pessoas, o primeiro contato que eu vi as pessoas servindo, eu achei aquele povo muito doido, meu irmão. E eu dizia, eu quero ser doido assim, meu irmão. É muito legal, a galera tudo rindo. Sábado e domingo trabalhando e rindo. Eu disse, meu irmão, eu quero esse negócio. E quando eu vivi isso, eu entendi realmente, de fato, o que é servir, né? Eu acho que é a forma mais pura de amor que você pode ter. É você servir. Então, hoje, nós passamos um tempo servindo, né? Mas hoje a gente tem um serviço diário ali, né? Então, hoje a gente tem o porquê trabalhar, a gente tem o porquê rezar, a gente tem o porquê ser uma pessoa melhor, a gente tem pessoas que nós temos a obrigação de levarmos para o céu, indicar o caminho para o céu, né? Então, é muito mais palpável essa ideia do servir ao próximo, porque você sai um pouco de você, você tira o seu egoísmo, não é para você. Porque o que a gente vivia, eu até comentava muito com a Natasha, o que a gente vivia antes não era ilícito. Eu estava viajando, mas eu estava ali rezando meu rosário, para a minha missa, assim, quase que diário se eu pudesse, mas ainda era eu e Natasha. E a gente via que os momentos mais felizes da gente é quando a gente passava o final de semana trabalhando para os outros, né? Então, acho que é uma forma mais pura de expressar o amor, né? De viver, de fato, esse nascimento. Porque você está saindo de você. Não é para mim, eu vou fazer isso para que alguém tenha, no meio desse povo inteiro aqui que eu estou servindo, se uma pessoa tiver ali o estalo que eu tive, valeu a pena. Valeu. O Diego falando sobre isso, né, e reforça, né, tudo que a gente vem falando aqui nesse momento, sobre realmente colocar em prática, né, porque não é só o texto que a gente reza, não é a missa do galo que a gente vai, não é sobre a caridade que a gente faz no Natal, mas é a prática que a gente exerce a partir de tudo aquilo que a gente vive, que a gente busca viver, né? Não só nesse período. Mas aí eu pergunto para o Adeilson aqui, olhando para o nascimento do nosso Deus, que sendo Deus, vem nascer num lugar completamente contraditório ao Deus que ele é, né? Então é um dos maiores sinais de humildade que a gente enxerga. Olhando para o Natal, esse período que se aproxima, muito provavelmente esse episódio está saindo ou no Natal ou um pouquinho antes, né? Que reflexão que a gente pode fazer, que a gente pode levar para as nossas famílias, Adeilson, dentro aí da tua vivência, sobre esse nascimento e esse verdadeiro sentido de humildade do nosso Deus? Olhar para Jesus menino, recordar a kenosis que ele vive, né? Esse abaixamento. Mesmo sendo Deus, não olhou para a condição de ser Deus, mas tomou a condição humana, ou seja, se fez pobre, se fez pequeno, se fez frágil, e por que não dizer também dependente, né? Nossa, como deve dar um nó na cabeça dos que não têm fé, saber que o nosso Deus se fez pequeno e dependente de um pai e de uma mãe, né? Mas como também alegra o nosso coração saber que esse menino, Deus, foi educado pela Virgem Maria, foi educado por José, o justo. É assim que diz o Evangelho de Mateus, né?
e olhar para o estábulo, olhar para a manjedoura, olhar para aquele espaço onde Jesus quis nascer, é um convite à humildade. Certa vez eu escutava um sacerdote que ele dizia que a palavra adorar quer dizer ir de boca ao chão. Adorar, oral, boca. Ir de boca ao chão. Olhar para Jesus menino é um convite para irmos de boca ao chão, de nos inclinarmos e reconhecer que Ele é Deus e sem Ele nada nós podemos fazer. Excelente, excelente. Pessoal, essa pergunta eu gostaria que todos colocassem um pouco, né? Porque quando a gente faz um evento como esse, convida uma galera e tal, as pessoas algumas vezes tendem a pensar que aqui a gente escolheu os melhores testemunhos do mundo para falar sobre o Natal e, tipo assim, outras pessoas não poderiam estar aqui porque o meu testemunho não é tão legal, não sei o que. Nem todo mundo tem uma tradição natalina, né? Nem todas as casas têm uma experiência com Deus real, uma experiência com Deus honesta, né? Às vezes não descobriram, às vezes se negaram a descobrir, né? Muita gente, não é difícil a gente pensar também que às vezes tem raiva do Natal justamente por ser uma data em família, né? E por experiências de frustração, essas pessoas têm certa aversão ao Natal. Como que, à luz da nossa própria vida, daquilo que a gente já experienciou, né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas a olharem o Natal de uma maneira diferente, né? Como a esperança que a gente costuma dizer domingo a domingo, celebração a celebração, né? Enquanto a gente se prepara para que a gente viva aquela missa ali, onde as luzes se acendem, onde o glória é cantado, né? A grande esperança nasce. Que passos a gente pode ajudar para que essas pessoas consigam mudar o olhar e voltar o olhar não mais para uma data de frustração ou de um profundo confronto interior, mas como uma oportunidade esperançosa de começar, ou de recomeçar, no caso? Olha, eu gosto muito da ideia do catequista. Eu acho que isso é muito, muito importante. O catequista ele faz um papel fundamental para explicar, né, de forma didática, vamos dizer assim. Mas a principal catequese ela tem que ser feita dentro de casa. Como eu tinha dito lá na primeira pergunta, mesmo sem entender o sentido de Natal de fato, a minha família colocava aquilo como regra nós termos a ceia, né? Hoje eu entendo de fato o que é, né? Então, acho que as pessoas precisam entender, estudar de fato. É muito difícil eu amar uma coisa que eu não entenda, que eu não conheça. Então a gente precisa de catequese, cara. Para as pessoas entenderem que o Natal não é de fato somente ou apenas um feriado. Não é um feriado. Você precisa de uma preparação para o Dia das Mães, uma preparação para o Carnaval. Não. O Natal ele requer uma preparação, né? Ele é uma coisa diferente, né? Até voltando bem rápido à pergunta anterior, quando disse que Jesus nasceu na manjedoura, foi um local improvável. Eu nem vejo assim, pelo contrário. O alimento da alma ele não poderia nascer em outro local, senão num local de alimentação, né? Aqui, não, ele não nasceu nas hospedarias porque estavam cheios, não, porque ele teria que nascer ali. Ele é o alimento da alma, não faz sentido. Esse alimento da alma, que é uma coisa humilde, que requer humildade, ser um banquete no hotel, né? Então as pessoas precisam entender de fato o que é, porque no momento que eu entendo o real sentido daquilo, eu consigo dar valor de fato àquilo. Porque é muito difícil eu chegar para uma pessoa que não tenha conhecimento. Cara, a gente precisa ir para a missa todo domingo nesse momento,
porque Natal a gente precisa ir para... Não, vamos só para a festa, né? Então, assim, acho que as pessoas precisam entender e não há outra forma senão a catequese, seja ela em casa, seja ela numa pastoral, seja onde for, né? Na escola, mas eu vejo muito essa necessidade de ensino. Existe um vazio no homem que só cabe Deus, né? E o Natal, além de ser um convite à humildade, à adoração, o Natal precisa ser reconhecido também como uma pessoa. A salvação tem um nome, né? E a salvação se chama Jesus Cristo. Então, o Natal é esse véu que se rasga e é apresentado ao mundo a salvação que o mundo desconhece. E eu acho que nós, como batizados, podemos favorecer para que o homem distante de Deus se encontre com o Salvador. Às vezes, existem aqueles que dizem, mas me salvar de quê? Né? De quê? Quando nós fazemos as perguntas que São Francisco fez para Jesus, de dizer, Senhor, quem sou eu e quem Tu és? A gente faz grandes descobertas. E a gente descobre que a gente não é nada. E que o nosso vazio só pode ser preenchido por Deus, pelo Salvador. É isso. Muito bom. Quer falar algo, Natasha? Temos. Acho que temos. Temos. Adeus. Muito obrigado. Diego e Natasha, muito obrigado por esse momento. Espero que tenha sido muito valioso para quem está acompanhando aqui presencial, para quem está acompanhando em casa esse momento, porque para mim foi bem enriquecedor, né? A gente vai finalizar aqui o nosso segundo momento. Se tiver algo que vocês queiram dizer. Sim, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Como muitos sabem, nós não somos daqui de Teresina e cada pessoa, né, que a gente conhece, que passa pela nossa vida, Deus deixa marca, né? Faz com que essas pessoas deixem marcas nas nossas almas. E louvado seja Deus por boas amizades, por vocês existirem nas nossas vidas, né? E... Fala, Matheus. Você é fofo só. Mas é isso, e obrigada, né, por esse momento. E que bom, né, que estamos juntos aqui, que sabemos que é uma amizade guiada por Deus. Eu me sinto honrado também de estar aqui, dividindo essa conversa com pessoas tão caras e depois conduzidos por vocês, né, que têm feito a diferença na evangelização da nossa cidade, têm colaborado com a igreja e como isso alcança os corações e os nossos corações. Obrigado. Eu também queria agradecer o convite, estou sempre à disposição, eu sou inclusive um host reserva, né? É verdade, tem provas disso. Tem provas disso, né? Mas estou sempre à disposição, cara. Sempre. Sempre que precisarem, podem contar com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente quer aqui agradecer também ao Padre Rivaldo. Padre Rivaldo, João e Erlana também. Exato. Tem, claro, presente para os nossos convidados ali, dados pela Paulinas e pelo Cheiro de Maria. Exatamente. Olha, Livraria Paulinas e Cheiro de Maria. Pode entregar, bastidor. Olha, com muito carinho, é maravilhosa, meu Deus do céu. Eu tentei roubar, não vou mentir. Eu tentei carregar para casa, mas não deixaram, disseram que era deles. Sorte de vocês conseguiram levar, porque eu ainda escondi, mas depois pegaram ali e disseram que já tinha dono. Então é isso. Mais alguma coisa, Matheus? É isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o nosso especial de Natal, Dom Pode, o primeiro Natal. Estamos começando, foi só o primeiro. Foi um prazer contar com todos vocês aqui. Saibam que tudo que a gente faz aqui nas câmeras, por trás das câmeras, é pela nossa igreja, é por cada um de vocês, né? É por amor a Deus e não seria possível sem vocês. Não seria possível sem vocês. Então, muito obrigado mesmo. Eu queria chamar a equipe dos bastidores, Thaís, Diego, Tamires, Tarcísio, Leilane, Eloy, Júlia, tio Alan, tia Ingrid, o próprio Thiago que tá aí nas câmeras. Exato. Muita gente contribuiu para que a gente tivesse aqui.
Contem sempre conosco, os nossos patrocinadores, os nossos amigos que nos ajudaram a fazer isso aqui acontecer. E a todos vocês que acompanham aí na internet, que estão aqui conosco, que dedicaram o domingo de vocês para estar aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Pode soltar o menino, deixa o menino vir, deixa o menino vir. Pode deixar. Participaram de tudo, pessoal. Agradecer também a todos vocês que participaram aqui, né? Agradecer por terem aceitado o convite, participar desse momento, que é só o começo de uma história de especiais de Natal do Dom Podcast. A gente sempre fala que a família Dom Pod cresce quando cada pessoa chega ao nosso estúdio. E aqui é a prova de que a nossa família é muito maior do que só as pessoas que fazem parte do podcast. Vocês fazem parte da nossa família verdadeiramente. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus, rezem por nós. Tchau. É isso.